Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E na live de hoje eu vou ensinar uma mistura que turbina o processo de desinflamação e emagrecimento. E é uma mistura super simples que qualquer mulher pode acrescentar aí na sua alimentação diariamente. Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Nossa, minha garganta hoje, gente do céu, péssima, hein? Uma mudança de tempo aqui. Então por isso que eu tô meio rouca. Mas vamos lá. As meninas estão dizendo que sim, que estão ouvindo bem, que tá tudo certo. Então vamos lá. Vamos falar sobre esta misturinha que turbina o processo de desinflamação e emagrecimento. Mas antes de eu falar qual é essa misturinha, eu preciso fazer um alinhamento de expectativa aqui com vocês, tá? Por quê? Toda vez que eu faço esse tipo de conteúdo, eu sempre gosto de deixar claro algumas coisas, tá? Eu fiz esse conteúdo na semana passada, se eu não me engano, e bombou. Nossa, vocês amaram, tiveram muitas dúvidas lá nos comentários, muita gente escreveu lá nos comentários, enfim. Então, eu acho muito importante fazer alguns alinhamentos para vocês entenderem alguns pontos que são importantes no processo. Então, quando eu faço esse tipo de conteúdos, essa mistura que turbina, chás também que ajudam no processo, que mais? Esses tempos atrás eu passei a receita de um suco também que ajuda. Toda vez que eu faço esses tipos de conteúdos, vocês ficam focadas única e exclusivamente só nisso. Aí vocês acham que aquele suco, aquela mistura, só consumido ali isoladamente, vai fazer o processo todo acontecer. Aí parece que vocês esquecem todos os outros conteúdos que são postados aqui e focam somente naquilo. Por quê? Nós mulheres, e eu falo nós porque eu também me incluo nisso, porque eu já fui uma mulher acima do peso, e eu também tinha esse pensamento. Lógico que ao longo do tempo a gente vai adquirindo conhecimento, expertise. Depois eu me formei também como nutricionista e entendi algumas coisas que antes eu não entendia. Então nós mulheres, a gente tem aquele péssimo hábito de querer ações milagrosas, métodos milagrosos. Então eu vejo muito isso. As meninas me pedem, ai Carol, me passa uma receita de um suco para desinflamar, me passa uma receita de shot para desinflamar. Por quê? Porque a mulher, ela não se preocupa com o processo que tem que ser seguido. Ela se preocupa com aquilo ali especificamente, porque ela acredita que aquilo ali, isoladamente, vai fazer todo o processo acontecer como um passe de mágicas, tá? E quando eu faço os vídeos, eu não consigo explicar isso tão em detalhes para vocês, porque vejam, os vídeos são curtos. Eu tenho que ser clara e objetiva. É dar informação e encerrar. Aqui na live não. Aqui na live eu tenho mais tempo para explicar para vocês, para fazer esse alinhamento de expectativas, para vocês entenderem realmente como funciona o processo, certo? Então, gente, até essa semana eu tava assistindo um vídeo de uma influenciadora, ela é desse mundo fitness, né? Às vezes, eventualmente aparece pra mim, e ela falava assim, se tá difícil pra nós que treinamos, que temos uma alimentação saudável, que tomamos água, que fazemos tudo direitinho. Ai, que vontade de espirrar, gente. Se tá difícil pra nós, imagine pra mulher que acredita que um suplemento vai
derreter gordura. Ou que um shot vai fazer o corpo desinflamar. Por que que a gente fala isso? E gosta de deixar vocês bem cientes. Nós, que eu digo, profissionais que atuamos com a verdade, né, gente? Porque tem alguns profissionais aí que sangue de Jesus tem poder, né? Que eles fazem os conteúdos, suco que derrete gordura. Esses dias mesmo, o meu irmão me mandou, porque ele vive me mandando, né, os conteúdos, né, pra gente entender o que tá se passando aí na internet, no que se trata de emagrecimento, e dizia lá, uma mistura de não sei o que derrete gordura. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós somos mulheres iniciadas, mulheres, né, que já passaram pelo processo. Assim, não precisa nem ser profissional da área para saber que aquilo ali não vai derreter gordura de ninguém. Assim como shot não derrete gordura, assim como suplemento não derrete gordura, assim como nenhum medicamento derrete gordura. Muitos falam, né? Eu vou tomar agora essas canetinhas que estão famosas, né? Eu vou fazer o uso dessa medicação para derreter gordura. Gente, a medicação não derrete gordura. Nenhum medicamento derrete gordura. O que os medicamentos fazem eles têm uma ação onde tira o apetite da pessoa. É isso. Aí aquela pessoa come menos, não sente aquela fome absurda, para de beliscar, aí ela emagrece. Mas não é que o remédio faz derreter gordura. O remédio tem o princípio de inibir apetite. Ponto. Então vocês precisam entender e ter consciência disso. Que não existem milagres. Gente, que bom! Que bom! Se essa misturinha aqui que eu vou passar para vocês, que bom se ela fizesse o corpo desinflamar e emagrecer no passe de mágica. Se derretesse gordura, seria maravilhoso. Aí tava todo mundo só fazendo isso e estaria magra, linda, maravilhosa, perfeita. Mas não é assim, gente. O processo, ele depende de vários fatores. E quando eu falo sobre esses conteúdos pontualmente, eu gosto sempre de deixar frisado que eles auxiliam. Por quê? Eles auxiliam pelas boas propriedades que eles têm, como propriedades anti-inflamatórias, auxiliam no processo e não fazem o processo acontecer sozinho. As minhas alunas tomam shot? Tomam. Mas elas não só tomam shot. E elas não tomam isso como um shot. Elas tomam o desinflamador mágico, que é uma combinação de alimentos que potencializam o processo. Anti-inflamatórios, aceleradores, hipoglicemiantes, que são alimentos que têm propriedades que ajudam no processo. Mas é só ir lá usar o desinflamador mágico e o processo todo vai acontecer? Não. Senão não faria sentido ter um programa inteiro, né? Como eu tenho um programa inteiro com várias estratégias. Ou então, não faria sentido eu ficar trazendo para vocês aqui conteúdo todo santo dia. 3 conteúdos por dia. Fora as 2 lives. Vocês iam lá, iam tomar o chá, iam tomar o suplemento, iam fazer não sei o que e pronto, iam estar magras, lindas e maravilhosas. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser realistas. Não existem milagres. Existe a estratégia certa, a metodologia certa e exige dedicação e comprometimento. Porque o que as mulheres querem? Elas querem o resultado, mas elas não estão dispostas a passar pelo processo. Então, elas querem o resultado, mas elas não querem tomar água, elas não querem raspar a língua. Ai, porque raspar a língua me dá nojo. Ai, porque eu fico com ânsia. Ai, porque eu não consigo tomar água. Então, quer o resultado, mas não está disposta a passar pelo processo.
E quem não estiver, aí fica buscando o quê? Os atalhos. Ai, não, porque não sei quem falou que aquela receita é mágica e eu vou fazer para derreter gordura. Gente, se existisse uma fórmula mágica, todo mundo estaria magra. Ninguém estaria acima do peso, porque todo mundo estaria fazendo aquilo. E eu vou falar, nem os medicamentos para algumas pessoas não funcionam. Porque eu assim, cansei de atender mulheres, mesmo fazendo usos das melhores medicações e não emagrece. Não emagrece. Porque o principal elas não fazem, que é cuidar da alimentação, que é seguir o processo, certo? Então, toda vez que eu vou fazer um conteúdo como esse, eu gosto de deixar bem claro para vocês, para depois vocês não assistirem essa live e acharem que é só fazer isso que o processo vai acontecer como passe de mágica. Que não é assim. Exige dedicação. Então, tudo que vocês aprendem aqui, ó, ontem eu fiz uma live, não lembro qual que foi o tema. Ai, gente, não lembro. Não lembro qual que foi o tema. Mas eu fiz de outro tema, que também é importante para o processo. Então, tudo vocês têm que aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Que é isso que as mulheres fazem, as minhas seguidoras, que têm excelentes resultados. Tudo que elas aprendem aqui, elas aplicam. Elas aprendem e aplicam. Elas aprendem e aplicam. Elas aprendem e aplicam. Elas não fazem uma coisa só. Elas fazem várias. Tudo que eu ensino aqui, elas fazem. Por isso que elas emagrecem. Agora, quem fica só buscando atalho, receitinha e não sei o que, achando que é milagroso, não vai ser. Não vai ser. Exige dedicação e muita dedicação, ok? Carol, eu já sou aquela mulher que tô fazendo tudo que você ensina aqui, tô seguindo tudo que você ensina no vídeo. Essa mistura vai me ajudar? Vai potencializar? A resposta é sim, mas ela vai ajudar, auxiliar e não fazer o processo como um todo. Beleza? Muito bom. E o que vai nessa mistura? Gente, assim, muito simples. Muito, 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 muito simples mesmo. É uma misturinha que, inclusive, vocês já podem deixar tudo misturadinho. E aí, só usar, enfim, tá? Uma colherzinha de café. Mas, gente, isso daqui também prestem atenção. Quando eu falo sobre isso, é pequena quantidade. Vocês estão vendo que eu tô falando uma colherzinha de café? Colher de café é aquela menorzinha que tem, ó. Ela é desse tamanico aqui. Porque tem gente que quer consumir essa mistura uma colher de sopa de cada. E é muita coisa. E o que é em excesso também é ruim. O excesso, por mais que aqueles alimentos sejam bons, por mais que aquela composição, aquela mistura seja boa, mas se for em excesso também vai fazer mal. Então tem que ser consumido com cautela, pelo amor de Deus. Porque daí querem consumir quilos do negócio. Não, porque acham que se comer quilos, o processo vai acontecer mais rápido. E não vai, tá? Então é uma colherzinha de café. Colher de café é aquela menorzinha que tem. É menor do que a de chá, menor do que a de sobremesa. Ela é pitiquinha assim, ó, desse tamanico, tá? Então, vai colocar uma colherzinha dessa de café de cúrcuma, tá? Cúrcuma é aquele pozinho amarelinho que vende em qualquer casa de produtos naturais, vende em mercado. Cúrcuma ou açafrão da terra, é a mesma coisa, tá? Vocês vão encontrar com os dois nomes. E tem alguns lugares que vende até a cúrcuma in natura. Quem quiser usar, pode usar. Aqui na minha região é bem difícil de achar. Eu nunca vi, na verdade, para vender ela in natura. Mas em alguns lugares tem, né? Principalmente quem mora fora do Brasil. Alguns lugares acham com facilidade. Mas essa, que é o pozinho, nada mais é do que a cúrcuma desidratada e moída. Forma um pozinho, tá?
Muito bem, então é uma colherzinha dessa de café de cúrcuma, uma pitadinha, uma pitada, pequenininha de pimenta do reino, aquela pimentinha preta, pimenta do reino. Por quê? A pimenta, a cúrcuma, tem uma substância dentro dela chamada curcumina, que é ela que é um poderoso anti-inflamatório, tá? Essa mistura é uma combinação de anti-inflamatórios, tá? E a cúrcuma é um dos melhores anti-inflamatórios que existem, tá? Só que para a gente ativar essa curcumina, a gente precisa de uma substância que está presente na pimenta, que se chama piperina. Aí, quando a gente coloca uma pitadinha de pimenta do reino, essa piperina aumenta a biodisponibilidade da curcumina. Então, ela fica mais potente, tá? Quem tem alergia à pimenta, faz sem pimenta. Ah, Carol, mas daí não vai potencializar. Não vai potencializar, mas não é por isso que a cúrcuma não tenha boas propriedades. A piperina, ela só potencializa a ação da cúrcuma. Mas isso não significa que quem consumir a cúrcuma não vai ter nenhuma propriedade boa. Vai ter, só não vai potencializar. E quem tem alergia, quem tem restrição, só não coloca. Ah, Carol, mas não tem como colocar uma outra coisa que faça a mesma função? Não, porque a piperina está presente na pimenta. Então, quem tem restrição com pimenta não pode consumir. Ponto. Nem de leve, nem pouquinho, nem nada. É não consumir, ok? E a pimenta, ela também é muito rica em ela é um poderoso anti-inflamatório, acelerador, tem efeito termogênico, então ela é muito boa, tá? E para finalizar, vai colocar uma colherzinha de café, que é a mesma pequenininha lá que eu falei da cúrcuma, de gengibre em pó. Ou gengibre in natura, quem quiser. O gengibre é mais fácil de ser encontrado, né? Mas o gengibre em pó funciona bem. Ele nada mais é do que o gengibre desidratado e moído. Também encontra em qualquer casa de produtos naturais, em mercado. É bem fácil de encontrar, tá? De achar. O gengibre também é um dos melhores anti-inflamatórios que existem. E o gengibre, ele atua principalmente no trato gastrointestinal. Então, ele ajuda ali quem tem muito problema de refluxo, gastrite, que mais? Dificuldade de digestão, ele ajuda muito. Sabe aquelas mulheres que estão sempre com o estômago alto, depois que come, parece que comeu um boi, demora para digerir. O gengibre também ajuda nessa questão, tá? Ele é muito bom, é um anti-inflamatório muito poderoso. Além disso, ele também tem efeito termogênico, que é o quê? É um efeito acelerador. Claro que isso acontece de uma forma leve, né? Mas ele também tem um efeito termogênico. Então, quando a gente faz essa misturinha, ingere uma quantidade pequena desses alimentos. Lógico que não vai consumir o dia inteiro, né? Vai consumir no máximo 2 vezes por dia, em horários alternados, não sempre no mesmo horário, tá? E vai funcionar super bem. Carol, eu tenho problema de pressão alta. Toda vez que eu faço um conteúdo que fala sobre o gengibre, é a mesma pergunta. Ai, mas eu tenho pressão alta, então eu não posso consumir gengibre porque vai aumentar a pressão. Gente, isso é um mito. Só se vocês comerem uma quantidade muito absurda de gengibre. Uma colher de café não vai alterar a pressão de ninguém, pelo contrário. O gengibre, por ter efeito anti-inflamatório, ele até vai ajudar nessa questão do controle da pressão arterial. Então não tem problema, a não ser quem come demais. Tem gente que quer comer porque não, o gengibre é termogênico, eu vou comer um quilo de gengibre. Não, é uma colherzinha de café, pequenininha, tá? Essa mistura vai consumir no máximo 2 vezes por semana, né? Por dia, perdão, em horários alternados. Então, como que a gente pode, né, consumir essa misturinha?
Pode misturar com a fruta, pode bater junto na vitamina, pode colocar na panqueca, pode colocar na crepioca, pode misturar no iogurte, pode fazer em forma de shot para quem prefere. Ah, Carol, dá para espremer um limãozinho ali e fazer em forma de shot? Pode também. Tanto faz. O importante é ser consumido, tá certo? No máximo 2 vezes por dia. Então faz lá, eu fiz uma no café da manhã e vou fazer uma no lanche da tarde. Ou fiz uma no lanche da manhã, vou fazer no lanche, outra no lanche da tarde. Sempre em horários alternados. Nunca tudo concentrado em uma refeição só, ok? Muito bem. Pimenta é a do reino. Sim, gente, pimenta do reino. Isso mesmo. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisinha. É isso mesmo. É uma colherzinha de... Eu vi que vocês estão passando aqui, né? Uma colherzinha de café de cúrcuma, uma pitadinha de pimenta do reino e uma colherzinha de café de gengibre em pó. Agora, quem tem restrição com a pimenta ou algum outro ingrediente, não consuma. Ah, Carol, eu não tenho a pimenta, mas eu tenho a gengibre. Não consome gengibre. Ah, Carol, eu não tenho a pimenta e o gengibre, mas eu tenho a cúrcuma. Então, não consome a cúrcuma. Beleza? A pimenta, na verdade, é a que dá mais, assim, né? Problema de alergia e tal. Cúrcuma e gengibre é mais difícil. Eu comprei em cápsula. Acredito que seja uma boa ideia. O que você acha? Eu acho uma péssima ideia. Não acho uma boa ideia. Acredito que seja uma péssima ideia. Primeiro, porque para você tomar qualquer tipo de encapsulado, você tem que ter a orientação de um profissional habilitado. Você nunca pode consumir por conta própria. Ah, eu fui lá na casa de produtos naturais e comprei. Você não sabe a concentração daquele produto. Você não sabe se você realmente precisa daquele produto. Se essa concentração não vai ser pouco, não vai ser muito para você. Gente, eu já tive pacientes que faziam uso desses encapsulados por conta própria e tiveram problemas sérios. Sérios. Como se fosse uma intoxicação pelo encapsulado. Olha o perigo de vocês fazerem isso. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu semana passada. Eu consultei uma paciente que ia realizar uma cirurgia plástica, né? Eu trabalho em parceria com o cirurgião plástico e eu sempre atendo as pacientes que vão realizar essas cirurgias. E ela estava me contando, né? Porque eu sempre faço ali um recordatório, pergunto se ela já fez suplementação de algum tipo de vitamina e tal, para vocês verem o quanto isso é sério. Vocês acham que é brincadeira ficar se entupindo de suplementos sem orientação e olha o quanto é sério. Essa paciente, ela estava se queixando de falta de disposição. Isso eu acho que foram uns 6 meses atrás ou ano passado, não lembro exatamente. E ela procurou um médico, e o médico foi lá, fez os exames e falou, realmente, as tuas vitaminas estão baixas e tal, para você melhorar a disposição, eu vou te prescrever um complexo de vitaminas, não sei o que tinha nessa injeção, tá? Eu tô falando o que ela me contou. Ela falou que ele disse que era um complexo vitamínico, mas era injetável, certo? E ele falou assim, você vai ter que tomar 10. Quando ela tomou a primeira, ela começou a se sentir mal, logo em seguida. E aí ela começou com uma dor, ela falou que sentiu uma dor na região abdominal. E foi no laboratório, ela tinha facilidade no laboratório, ela falou, vou fazer um exame para ver se tem alguma coisa errada, né? Um exame de sangue. E quando ela foi lá e viu o exame de sangue dela, gente, vocês têm ideia? Ela estava quase perdendo o fígado. Perdendo. Os níveis normais é até ali 30. O dela tava, sei lá, 600. A taxa de função hepática dela. Aí ela ficou desesperada. Ela falou, gente, mas o que aconteceu? Aí o que ela fez? Procurou um especialista, um hepatologista, e contou o que tinha acontecido. A dosagem daquela injeção que ela tomou era tão alta e ela não precisava de tudo aquilo. Foi tão alta que ela quase perdeu o fígado. Ela teve uma cirrose pela medicação. Vocês já viram isso? Existe cirrose.
A cirrose é uma doença hepática, né? E ela pode aparecer por alguns motivos. Pode ser por excesso de bebida alcoólica, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Ai, fulano teve cirrose porque ele bebia muito álcool. Também pode ser. Ou pode ser por excesso de medicamentos. E ela teve. Ela quase perdeu o fígado. Ela teve que fazer depois um tratamento seríssimo para melhorar. E isso tudo por quê? Isso, detalhe, ela fez com acompanhamento médico. Mas era uma dosagem tão alta que ela quase perdeu o fígado. E por que eu tô contando essa história aqui para vocês? Para vocês pararem de ficar comprando suplementos sem orientação. Vocês nem sabem o que vocês estão tomando. Vocês não sabem se aquilo ali é muito para vocês. Suplementação, gente, tem que ser individualizada. Para você suplementar qualquer coisa, até vitamina. Vitamina a gente não suplementa assim. Eu vou suplementar porque eu tô precisando. Não. Para suplementar vitamina, você tem que ir lá, fazer um exame de sangue, ver realmente quais as vitaminas estão baixas e suplementar a dosagem certa para aquela. Não é ir lá e ficar tomando a torta e a direita. Vocês têm uma mania de ficar se enfiando em suplemento. Vocês não sabem se aquilo ali é para vocês. Vocês não sabem nem o que tem nessas cápsulas. Então, quando que a gente vai suplementar? Quando a gente vai no profissional, faz os exames e aí realmente precisa. Porque vitamina em excesso também faz mal. Olha o que aconteceu com essa paciente. Ela quase perdeu o fígado. E era o quê? Vitamina. Era uma injeção complexa ali que tinha umas dosagens de vitamina. Só que para ela foi muito, porque ela não precisava de tudo aquilo. Entenderam? Então vocês acham assim, ai não, porque a vitamina pode. Não, gente. É sério. Aí eu vejo que muita gente vai lá em casa de produtos naturais e compra cápsula disso, cápsula daquilo, cápsula de não sei o quê, porque acha que é mais potente ou porque funciona melhor do que você ir lá e comer o alimento. E não é. Ômega 3 é um outro caso. As pessoas vão lá e ficam tomando ômega 3 sem nenhum tipo de conhecimento. Gente, ômega 3 não é qualquer um que você pode tomar. Existem alguns tipos de ômega 3 que não têm uma boa composição de EPA e DHA. Aí ele se torna mais inflamatório do que anti-inflamatório. Ah, mas é natural. Não interessa que é natural. Se não for bom, se não for de uma boa procedência, não vai ser bom para vocês. Então, por favor, gente, parem com isso. Suplementação, seja qualquer que seja, qualquer tipo de suplemento, ele só deve ser ingerido se tiver uma orientação de um profissional, se tiver indicação para aquilo. Como já diz o nome, ele é um suplemento. Ele vem para complementar aquilo que está faltando. Quando que a gente suplementa uma vitamina? Quando a gente está com falta. Se não tiver com falta, vai suplementar para quê? Para ficar com uma hipervitaminose e Deus o livre e guarde acontecer como aconteceu com essa paciente? E é isso mesmo, ó. Exatamente, o povo acha que só porque é natural não faz mal. Gente, tudo que é em excesso, independente se é natural ou não, ele vai causar problemas. É isso. Então cuidem, gente, pelo amor de Deus. Eu nem falo de suplemento aqui no meu perfil justamente para não induzir ninguém a ir lá e tomar nenhum tipo de suplemento sem orientação do profissional. Por mais que seja o melhor suplemento do mundo, existem vários suplementos bons. Só que você não sabe se aquilo é para você, se você precisa daquilo. O alimento não. O alimento, todo mundo precisa do alimento. Por isso que eu só falo de alimento aqui. Veja se tem algum conteúdo meu aqui que eu falo para vocês suplementarem qualquer coisa. Não, eu nem posso. Isso é contra o CRN. Deus o livre. O CRN nem permite, porque suplementação é individualizada. É só se realmente aquela pessoa tiver necessidade, vai fazer um exame e vai suplementar a quantidade certa para ela. Ponto.
Esses tempos atrás também, eu acho que há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, teve uma cantora, e ela era bem famosa, não sei exatamente o nome, eu acho que ela era mais famosa ali na região norte, nordeste. Ela morreu porque ela perdeu os rins, se eu não me engano, porque ela tomou tanto um suplemento, que era a base, se eu não me engano, um concentrado de chás. E ela tomou tanto aquilo, que foi, acho que parecido com isso que essa minha paciente teve, só que o dela foram os rins. Que ela perdeu os rins e morreu. Ah, Carol, mas é chá. Mas chá é natural, mas se for em excesso, também diz que ela tomava um encapsulado, se eu não me engano, que era uma concentração muito alta de alguns componentes, tipo chás e tudo mais, para tentar emagrecer. E ela tomou tanto que ela teve uma perda, perdeu os rins e morreu. Então, olha, veja a complexidade de tudo isso. Então, pelo amor de Deus, não... É um assunto que, né, enfim, não teve nada a ver com a live, mas é importante porque a nossa amiga falou sobre isso. É importante vocês entenderem a seriedade de ficarem se entupindo de suplemento sem necessidade, beleza? Muito bom, meninas! E olha só, né, isso aconteceu, veja, bem na semana passada. Então, o que aconteceu tá fresco aqui, né? Não foi uma história que aconteceu há 1000 anos atrás. Não, foi agora. E a Patrícia tá dizendo aqui, ó, além da dosagem, ver os sinais e sintomas do paciente. Exatamente. Gente, a gente só suplementa aquilo que precisa. Então, através dos sinais e sintomas, você vai entender, tá, isso aqui é sinal e sintoma de falta de B12, de falta de vitamina D. Vou pedir um exame específico disso. Vai lá, pede o exame. Tá com falta? Repõe a quantidade certa para aquela pessoa. Nem mais, nem menos. Não tá com falta? Não repõe. Vai tomar pra quê? Pra ter uma hipervitaminose? Não, entendeu? Então, não faz sentido, tá bom, meninas? Mas façam essa misturinha aí, incluam na rotina de vocês, que eu tenho certeza que vai contribuir para os resultados de todas, tá bom, meninas? Vou precisar finalizar agora, porque eu já vou entrar em atendimento daqui a pouquinho, mas semana que vem eu volto com mais live aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, ótima semana aí pra todas.